Imagine acordar todos os dias como se estivesse preso a uma programação invisível. Uma sequência automática de pensamentos, emoções e comportamentos que parece ditar como você se sente, reage e enxerga o mundo, sem que você sequer perceba que está repetindo o mesmo dia, emocionalmente falando, de ontem, de anteontem, de meses, talvez anos atrás. É justamente esse o ciclo que Dr. Joe Dispenza escancara em Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. E se você já sentiu ansiedade sem motivo aparente ou teve a sensação de estar preso numa engrenagem emocional incontrolável, o que você vai ouvir agora pode virar a chave. Segundo o Dispenza, a ansiedade não nasce apenas de situações externas. Ela é como uma trilha neural esculpida pela repetição. A mente pensa algo negativo, o corpo reage com tensão, medo, aceleração. Essa química do corpo reforça o pensamento, e o pensamento reafirma a sensação no corpo, até que o corpo aprende a sentir ansiedade por conta própria, mesmo sem nenhum gatilho presente, como um sistema autônomo que passou a operar sem a permissão da consciência. É aqui que entra um ponto crucial. O corpo torna-se a mente. Sim, o corpo começa a pensar por você. Ou melhor, a sentir tanto e com tanta frequência que acaba assumindo o controle da sua percepção e comportamento. Mas por que isso acontece? A resposta está no que Dispenza chama de estado de sobrevivência. A maioria das pessoas vive nesse estado por tanto tempo que ele se torna o novo normal. E nesse modo, o cérebro está constantemente em alerta, buscando ameaças, antecipando o pior, escaneando o ambiente como um radar de catástrofes. O curioso? Não há ameaça real. É apenas o passado se projetando no agora. É o trauma de ontem se disfarçando de precaução hoje. É a dor que não foi liberada se transformando em hipercontrole, medo do futuro, paralisia emocional. E quanto mais esse padrão se repete, mais difícil se torna sair dele. A proposta de Dispenza, então, é ousada e profundamente transformadora. Interromper esse ciclo exige silenciar a mente e reprogramar o corpo. E não basta pensar positivo. É necessário acessar o subconsciente, mergulhar em estados de meditação profunda, onde o cérebro desacelera, a química muda e o corpo finalmente desaprende o vício da ansiedade. É nesse espaço, entre um pensamento e outro, entre uma emoção e outra, que ocorre o milagre da transformação. O indivíduo deixa de reagir ao mundo externo e começa a criar, de dentro para fora, uma nova realidade emocional, não como fuga, mas como libertação. E aqui está o ponto mais provocador. Você não precisa de mais respostas. Precisa de menos repetição inconsciente. A verdadeira mudança acontece quando o velho eu para de controlar o novo agora. Quando você aprende a observar, sem se identificar. Quando você sente a ansiedade subir e, ao invés de reagir como sempre, escolhe respirar, silenciar e permanecer. Isso não é passividade, é revolução interna. E talvez, pela primeira vez, o corpo entenda que está tudo bem, que não há perigo, que o presente é seguro. E aí, o ciclo se quebra. Pare por um instante e pense nisso. E se a ansiedade que você sente todos os dias não for mais causada por algo externo, mas por um condicionamento interno tão profundo que o seu corpo aprendeu a sentir medo mesmo sem motivo aparente? Não é mais a mente que comanda, é o corpo que se tornou a mente.
Esse é um dos insights mais provocadores e transformadores do trabalho de Dr. Joe Dispenza. Ele afirma que depois de anos alimentando as mesmas emoções, frustração, insegurança, rejeição, o corpo já não espera o comando da mente para reagir. Ele antecipa, como um animal treinado que salta antes do assovio. O corpo começa a produzir as químicas da ansiedade antes que o pensamento sequer termine sua frase. Isso não é imaginação, é neurociência. Quando você repete o mesmo padrão emocional por tempo suficiente, o cérebro cria trilhas fixas, redes neurais que se reforçam, como uma estrada asfaltada pela repetição. Ao mesmo tempo, o corpo fica quimicamente dependente das emoções do passado. Literalmente. O medo se torna um vício. A antecipação negativa se transforma em conforto. E aí entra o paradoxo. O que nos faz mal começa a parecer familiar demais para ser abandonado. Esse ciclo é tão automático, tão inconsciente, que você pode passar anos preso nele. Acordando com tensão, dormindo com insônia, revivendo discussões antigas, traumas passados, preocupações futuras. É como se você estivesse tentando viver o presente, mas com o corpo emocional ainda preso no arquivo morto da dor. Agora, aqui vem o ponto de virada. Pensamento positivo não resolve isso, porque pensamento positivo opera na superfície, mas esse condicionamento vive no porão do inconsciente. A única forma real de transformação é desprogramar o estado de ser. E isso exige coragem. Coragem para sair do piloto automático. Coragem para encarar o silêncio. Coragem para visitar o desconhecido, aquele lugar onde sua velha identidade não tem mapa nem controle. Se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Isso ajuda a impulsionar o vídeo para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas e para que elas também possam ouvir. Compartilhe o vídeo e deixe seu comentário. A sua história pode ajudar muitos que estão passando pelo mesmo que você. Dispenza propõe um caminho direto. Usar a meditação profunda para reconfigurar o cérebro e reeducar o corpo. Não é meditar para relaxar, é meditar para se reinventar, para treinar sua mente a criar novos padrões e seu corpo a se acostumar com a emoção do agora e não com a memória do ontem. A reprogramação começa quando você para de esperar se sentir bem para mudar e começa a mudar, mesmo se ainda estiver se sentindo mal. Esse é o verdadeiro salto quântico. Sair da identidade baseada no passado e se abrir à possibilidade de ser alguém que você nunca foi, mas que sempre esteve em potencial à espera da sua permissão. A pergunta é: você está disposto a viver algo novo? Ou continuará repetindo o velho, só porque o velho parece mais seguro? Pare tudo por um instante. Feche os olhos e imagine um lugar onde a sua mente não está gritando, onde o passado não está ditando como você se sente, e o futuro não está drenando sua energia com cenários que talvez nunca se concretizem. Esse lugar existe. E não, ele não está fora de você. Ele está dentro, profundamente dentro. Dr. Joe Dispenza não fala de meditação como um ritual superficial de relaxamento. Ele trata a meditação como um verdadeiro instrumento de reengenharia interior. Um processo deliberado, científico, quase cirúrgico, capaz de silenciar a mente pensante e religar circuitos emocionais que há anos operam no modo sobrevivência. O que acontece de fato nesse processo? Tudo começa com o cérebro. Quando você fecha os olhos e se desconecta dos sentidos, o córtex visual para de processar o mundo externo. E isso já é um convite à quietude. Mas o verdadeiro impacto ocorre quando as ondas cerebrais desaceleram. Você sai do estado beta,
onde a mente analítica, lógica e estressada domina, e mergulha no estado alfa, depois teta. Ali, no teta, você está entre o sono e a vigília. A mente consciente cede espaço, e o subconsciente se abre como um campo fértil pronto para ser reprogramado. É nesse momento que o corpo começa a desaprender o passado. Ele já não está mais repetindo a química do medo, do controle, da ansiedade. Ele está disponível, presente, em repouso profundo, mas em plena transformação. Agora, aqui vai um dado que poucos percebem. O subconsciente governa cerca de 95% do que você sente e faz. E a maioria dessas programações emocionais foi instalada nos seus primeiros anos de vida. Ou seja, você está sentindo ansiedade hoje, mas o script pode ter sido escrito há décadas. A proposta de Dispenza é radical. Use a meditação para recondicionar o corpo ao agora. Ensine o seu sistema nervoso a se sentir seguro, mesmo sem controle. Ensine suas células a vibrar em gratidão, mesmo sem uma razão externa. Ensine seu campo energético a criar antes de reagir, porque o corpo não distingue o que é real do que é intensamente imaginado. E se você passar a imaginar um estado de liberdade, calma, confiança, com regularidade e intensidade suficientes, você vai colapsar essa realidade no seu campo. É quase como atualizar um software que estava rodando em segundo plano, mas que travava seu sistema inteiro. Meditar não é fugir do mundo, é voltar ao mundo com outra frequência. Com o tempo, você não apenas sente menos ansiedade, você deixa de ser uma pessoa ansiosa, porque a identidade antiga já não encontra abrigo no seu corpo. Você deixou de alimentá-la. A pergunta é: você vai continuar apertando repetir no programa emocional que herdou ou vai escrever um novo código? Conscientemente, deliberadamente, todos os dias. Imagine seu corpo como um instrumento, afinadíssimo, mas que há anos toca a mesma melodia emocional. Medo, insegurança, antecipação do pior. Mesmo que o palco tenha mudado, mesmo que o público já não esteja mais ali, o som continua o mesmo. Dr. Joe Dispenza não está falando de metáforas bonitas. Ele está falando de fisiologia, de como o cérebro, diante de uma intenção clara e uma emoção elevada, literalmente muda de forma. Como se você estivesse esculpindo um novo você, sinapse por sinapse. Mas aqui está o ponto que quase ninguém entende. Não basta pensar no que você quer. Você precisa sentir como se já estivesse vivendo aquilo. Porque o corpo é o palco onde a mente encena o roteiro da sua vida. E se você quer mudar o enredo, não basta escrever novas falas. Precisa ensaiar novas emoções. A ansiedade, nesse contexto, é um erro de tempo. É o corpo vivendo no ontem e a mente tentando controlar o amanhã. É como tentar assistir 2 filmes diferentes ao mesmo tempo e ainda querer entender o final. Agora, o que acontece quando você une uma intenção mental poderosa com uma emoção elevada, como gratidão ou entusiasmo? Você dá ao seu cérebro um novo roteiro. E mais do que isso, você começa a mudar sua biologia. Cientificamente falando, o cérebro não diferencia o que é real do que é intensamente visualizado com emoção. Ou seja, quando você imagina uma nova realidade e se emociona como se ela já estivesse acontecendo, seus neurônios começam a disparar em novos padrões, hormônios diferentes são liberados, o campo eletromagnético do seu coração se expande e o seu corpo começa a esperar aquela nova realidade.
você se transforma em alguém que não vive mais a partir da memória, mas a partir da criação. Essa é a base da neuroplasticidade aplicada à transformação pessoal. É por isso que Dispenza afirma com tanta clareza: a consciência precisa tomar o lugar do condicionamento, porque enquanto a mente consciente quer mudar, o corpo inconsciente só quer repetir. E sabe o que é mais curioso? A maioria das pessoas visualiza o futuro com medo, ensaiam o pior cenário, se emocionam com a tragédia antes que ela aconteça, e ainda se perguntam por que vivem presos em ciclos ansiosos. Você não pode criar um futuro diferente com a química do passado. E é por isso que sentir gratidão por algo que ainda não aconteceu é tão poderoso. Porque você sai do script da escassez e ensina ao corpo que ele já é completo, já é digno, já é livre. A liberdade emocional acontece nesse alinhamento, quando a mente e o corpo se encontram no presente e juntos param de sobreviver e começam a criar. Então, e se o maior vício da sua vida não for café, nem açúcar, nem redes sociais, mas ser você mesmo? Sim, ser essa versão automática que acorda todos os dias com os mesmos pensamentos, as mesmas emoções, as mesmas reações e chama isso de identidade. Mas e se isso for apenas uma repetição biológica do que você viveu, aprendeu ou sofreu, e não quem você realmente é? Dr. Joe Dispenza nos convida a fazer o que a maioria nem imagina ser possível: desconstruir essa identidade emocional condicionada e reconstruir um novo estado do ser, consciente, livre e criativo. Não se trata de um conceito místico, nem de pensamento mágico. É neurociência aplicada à expansão da consciência. É psicofisiologia aliada à prática espiritual. É o ponto de intersecção entre aquilo que você acredita e aquilo que você é capaz de se tornar. E tudo começa com um simples ato de coragem: silenciar a mente, observar sem julgar, mergulhar no agora com presença absoluta, porque é nesse silêncio que o velho eu perde força. É nesse espaço vazio que o corpo, antes condicionado ao medo e à antecipação, começa a descansar, começa a ouvir outra frequência, começa a aprender um novo caminho. E é aqui que muita gente falha, porque exige entrega, exige consistência, exige abrir mão do controle que nunca foi controle de verdade. Veja bem, não é sobre apagar o passado, mas desvincular-se emocionalmente dele, para que ele pare de ser o motor invisível do seu comportamento. E não é sobre prever o futuro, mas se alinhar com a energia do que você quer experienciar antes mesmo que aconteça. A ansiedade nada mais é do que esse desalinhamento: mente no futuro, corpo no passado e ninguém no presente. Mas quando você se senta para meditar com uma intenção clara e cultiva uma emoção elevada como gratidão, amor ou entusiasmo, você começa a criar, não só no nível mental, mas celular. Você recondiciona o corpo ao agora. Você quebra o ciclo da sobrevivência e ativa o ciclo da criação. Você passa de reagente a co-criador, de repetidor inconsciente a arquiteto do seu estado do ser. E o mais surpreendente, tudo isso está ao seu alcance, agora mesmo. Porque não é sobre esperar as circunstâncias mudarem, é sobre mudar por dentro antes que algo aconteça. É sobre confiar que você já é tudo o que busca. Só precisa lembrar, liberar e recomeçar. O seu novo eu não vai nascer no barulho do mundo, mas no silêncio que você ainda evita. E talvez, só talvez, esse silêncio seja o som exato da sua liberdade chegando. Você está pronto para ouvir? Se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de clicar em gostei
e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Isso ajuda a impulsionar o vídeo para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas e para que elas também possam ouvir. Compartilhe o vídeo e deixe seu comentário. A sua história pode ajudar muitos que estão passando pelo mesmo que você.